bíblica, 2 Coríntios, leremos o capítulo 7. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, por favor, e poder ficar conosco, Senhor, restante deste dia, o dia vindouro, com fraternidade, te amamos e agradecemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém. Temos no 7º capítulo 16 versículos e diz do versículo 1 em diante: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me alegro. Repetindo o versículo 4 que nos diz: Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Repetindo o versículo 11, para corrigir a entonação. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo dessas provas de estardes inocentes nesse assunto. Repetindo o 11 que nos diz: Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosses contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destas provas de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse mantida. Repetindo o versículo 12 que nos diz: Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para... Repetindo o versículo 12 que nos diz: Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo, vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Lembrando-se da obediência de todos nós, repetindo o versículo 15 que nos diz:
e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. 16º e último versículo do capítulo 7 da segunda epístola aos Coríntios nos diz: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Pois bem, por meio desses 16 versículos nos fala o capítulo 7, iniciado em ato contínuo de nenhuma comunhão com os incrédulos, do versículo anterior, ênfase no versículo 1, nos fala sobre o afeto de Paulo para com os coríntios, do versículo 2, ênfase até o 4, nos fala sobre a chegada de Tito, do versículo 5 até o 16. Interessante é a gente observar que o afeto, a alegria, a preocupação, o zelo que temos com quem é importante, por vezes nos faz repreender, nos faz admoestar, nos faz emitir conselhos que por vezes talvez nem necessários fossem, mas pela preocupação, pelo afeto, pelo amor, pelo cuidado, explanamos e, por vezes, mais de uma vez. Ocorre que alguns preferem o excesso do que a falta. Um aviso que gere um livramento, melhor é que seja repetido múltiplas vezes do que a ausência desse respectivo direcionamento. Que estejamos assim, efetivamente, como nos diz o versículo 16, encerrando o capítulo 7 de 2 Coríntios. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Estejamos atentos, que podemos confiar em Deus o tempo todo e que possamos estar puros de coração a ponto de tal maneira que possamos confiar em vós outros também. Que Deus a todos abençoe, o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem nos feito instrumentos dela. Aproveitando, Senhor, já te peço, continua a usar a mim e minha esposa, nosso bebê, que antes de nós consagramos ao Senhor, como instrumento do Senhor, para que de um modo direto ou indireto possamos efetivamente vir a contribuir para que a tua palavra chegue a mais pessoas. Desejo que Deus continue a nos abençoar, também a você, pessoas que encontramos na vida do dia a dia, e a você que acesse esta mensagem vinda da leitura bíblica, lendo a palavra bíblica neste canal, compartilhando o conhecimento. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo. Sucesso!